Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cássia Rezende e hoje eu vou falar sobre o que é cocriar. Então, o que é cocriar? Por que você chama a gente de cocris? Cocris vem de cocriador, tá? E eu falo, pergunta aí, cocris. Lá na caixinha de perguntas eu sempre trago, né? Pergunta aí, cocris. E vem dessa palavra cocriador. Para o universo, tudo já está criado, né? Tudo já está criado, tudo já está pronto, tudo tá aí, tá tudo aí. Tudo que a gente precisa está aí. Ah, Juscelene, também! Tudo já está pronto, tudo já está criado, tudo já está aqui, tudo já está pronto. Tudo nosso, sem exceção, é energia. Tudo é energia. Então, se você pegar e falar assim, tá, vou pegar esse pedaço aqui de madeira, vou olhar bem de pertinho, você vai ver que tem moléculas e ele é feito de energia. Sim, ok? Beleza? Então tá bom, tá fácil até aí. Tudo é energia e tudo já está criado. Porém, como tudo já está pronto, eu escolho o que eu vou vivenciar na minha realidade. Eu escolho o que eu vou observar na minha realidade. A partir do momento que eu escolho, eu me torno um co-criador da minha realidade. E como é que eu faço isso? Bom, se eu escolho o que eu vou observar, tudo que eu coloco como observação se torna a minha realidade. Mas para isso, voltando um pouquinho antes disso, você teve a tua criação, você teve toda como é que você acha que é o certo, como é que você acha que é o errado, veio seus pais te ensinaram que era certo dentro daquela cultura daquela cidade, dentro da cultura da tua casa, dentro da cultura da tua escola, dentro da cultura do teu bairro. E aí você criou um mapa na tua cabeça que é assim que você vê o mundo, é assim que você enxerga, é assim que você observa o mundo. E a partir do momento desses seus olhos, o jeito que você enxerga o mundo, é o que você vai fazer as suas escolhas. E aí, nesse momento, você começa a criar a sua realidade. A lei da atração, ela não para, ela funciona o tempo todo. Você hoje é resultado da sua observação. Você hoje é resultado daquilo que você escolheu criar. Daí você fala assim, Cássia, mas como assim eu escolhi criar? Outro dia vieram me trazer aqui assim, um homem me trouxe da seguinte forma, tá, e as mulheres estupradas? Ela escolheu isso? Ela resolveu criar isso? Eu não respondi para ele da forma como eu gostaria de responder naquele momento, porque lugar de fala é de mulher, não é de homem nesse momento. E esse lugar de fala é o meu, porque eu que sofri esse abuso. Eu posso falar isso com toda propriedade. Perfeita sua colocação. Boa noite para você. Boa noite, Marquinhos. Eu sofri o abuso. Eu sofri o abuso aos 12 anos de idade. Eu sofri o abuso novamente aos 18 anos de idade. Então, esse é o meu lugar de fala. Então, a partir do momento que eu, como uma mulher que sofreu um abuso, posso falar sim que eu atraí isso. Foi esse o meu momento. Ai, oi, boa noite, Renata. Então, se eu sofri o abuso e eu estou falando para você que eu atraí isso, eu posso te provar de diversas formas como foi que eu atraí essa situação. Antes de chegar nesse ponto de contar a minha história, como que eu atraí um abuso para mim, eu vou explicar para vocês como é que vocês são observadores da sua história. Já que tudo está criado e você começa a co-criar a sua realidade, você faz o seguinte, sabe aquele momento que você tá entre amigas e você começa a falar, nossa, como aquele cara foi babaca, né? Como aquela pessoa homem não presta, todo homem trai, todo homem é sacana, todo homem é isso, e a pessoa começa a trazer um monte de coisa entre amigas mesmo, é um papo entre amigas. Se eu projeto isso da minha boca, porque isso está no meu pensamento. Se isso está no meu pensamento, para você se tornar um co-criador da tua realidade, você só precisa fazer 3 coisas. Você ter o pensamento, um sentimento e uma ação alinhados que você realiza, qualquer coisa. A lei da atração fala,
O básico da lei da atração é pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. O sentimento, que eu sempre trago para vocês, a energia de touros, sai daqui do chakra cardíaco, dá a volta e volta para mim. Sai daqui do meu chakra cardíaco todas as minhas emoções. Olá, Anderson! Então sai daqui do meu chakra cardíaco, dá a volta e volta para mim as minhas emoções. Então, se eu sou uma pessoa que tô alinhando o meu pensamento, que aquele cara não presta, meu sentimento é, nossa, é um saco, esses homens e não sei o que, paraná, e eu externo, eu tenho uma ação, a ação minha é falar, a ação minha é expor isso para as pessoas, para que as pessoas concordem comigo, e aí eu solto, porque eu não tenho apego para que, tomara que isso realize, eu não tenho esse apego, eu só tenho isso porque eu quero falar. E aí eu solto. Então, nesse momento, eu coloquei uma energia nisso. Podem ter 10 milhões de homens maravilhosos na minha frente que vão somar na minha felicidade, vão me fazer cada vez mais feliz e me descobrir. E perfeito. Mas tem aquele único dedo podre, aquele carinha ali, o errado. Tem 10 milhões, mas tem um que não presta, é esse que eu vou ficar. Porque é isso que eu tenho dentro do meu pensamento, é isso que eu tenho dentro do meu sentimento, é essa a minha ação. Porque é o que eu acredito, é o que está dentro de mim. Isso, nesse momento, eu faço a minha escolha de criar a minha realidade. Tá fácil para vocês entenderem? Tá fácil para vocês compreenderem? Porque a lei da atração, o co-criador consciente, ele não vai externar qualquer coisa. Pelo contrário, que merda, né? Ele não vai externar qualquer coisa. Pelo contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai parar, ele vai escutar assim a cabeça dele. Pô, eu acho que todo homem não presta. Por isso que as pessoas falam assim pra mim, mas eu tenho que cancelar meus pensamentos negativos? Como é que eu faço pra parar de pensar negativo? Não para, não faça. Não queira parar. Escuta teus pensamentos. Escuta eles. Presta atenção. Calma, se eu pensei nisso, então isso tá dentro de mim. Parece que chama, tá? Assim, ai que bom. Se esse pensamento veio, ele é negativo, ele é positivo, ele é medo, ele é dúvida, ele é ansiedade, não interessa o quê. Esse pensamento que pode me atrasar os meus sonhos, ele tá dentro de mim. É uma crença que eu tenho. Então, nesse momento, eu posso parar e observar e falar, opa, olha o pensamento que eu tive. O que me faz pensar assim? Esse é o momento de você parar e refletir o teu pensamento. Não é momento de falar assim, não, eu tenho que parar de pensar negativo e começar a pensar positivo. Eu só tenho que pensar positivo na minha vida porque a lei da atração, ela atrai quem eu sou. Gente, quando eu falo que a lei da atração atrai quem você é, eu não tô falando que ele atrai, porque eu sou legal, porque eu sou bacana. Se vocês perguntarem pra mim, eu sou a pessoa mais incrível do mundo pra mim. Assim, não existe pessoa melhor no mundo do que eu. Mas nosso pensamento é poderoso e muito. Mas eu sou aquela pessoa que está dentro dos meus pensamentos. Eu sou aquela pessoa que estou falando com a minha mãe. Eu sou aquela pessoa que estou dando tratamento para o meu filho. Eu sou aquela pessoa que estou tratando os meus amigos, que estou tratando o meu namorado, não interessa quem. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que fala o que eu penso. Não existe nada que eu vou falar se antes eu não tenha pensado. Eu não tenho como falar uma coisa que não tem dentro de mim. Então, essa pessoa sou eu. Então, tudo que eu externo, tudo que eu falo, o pensamento tem poder. Tudo que eu externo, tudo que eu falo são as minhas crenças, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vou ter de volta para mim. São as minhas escolhas como co-criador consciente. Então, ao invés de você ficar pensando, calma, eu quero cancelar o meu pensamento, como é que eu faço para parar um pensamento, como é que eu faço para não ter mais esse pensamento? Compreenda o pensamento. Compreenda o porquê que você tem esse pensamento. Porque você está atraindo mais disso. Gente, e não é assim. Eu pensei o seguinte, voltando à minha história, né? Sofri um abuso. Vocês acham que eu ficava pensando, eu tenho medo de sofrer um abuso?
Ai, será que comigo vai sofrer um abuso? Gente, eu não posso andar na rua porque eu tenho um abuso. Não, sabe como é que foi o meu abuso? Vou te falar como eu atraí o meu abuso. Dos 12 anos. Estava eu indo para uma festinha. Fui para a festinha. Cheguei lá na festinha. Era uma festinha na piscina, na casa de um amigo meu, aniversário do amigo meu. E eu fui de maiô. E na época, a moda era o colete jeans e os shorts jeans alto. Cheio de botão. Era moda. Colete jeans curtinho e short jeans alto. Isso era moda da época. Fui na festinha e minha mãe falava sempre assim pra mim: olha, eu vou te buscar porque o mundo é perigoso. As pessoas podem querer te assaltar, podem querer te machucar. Então é perigoso você voltar sozinha. Então espera a mamãe que a mamãe vai te buscar. Espera a mamãe que a mamãe vai te buscar. Porque é perigoso, é perigoso, é perigoso. Naquele dia aconteceu um problema e minha mãe não pôde me buscar. E eu peguei uma carona, né? E essa carona, ao invés de me deixar em casa, me deixou a 5 quarteirões da minha casa. E aí eu tive que andar esse pedaço. Nesse pedaço, eu tava morrendo de medo, porque eu sabia que era perigoso eu voltar sozinha, porque eu era uma menina. E menina é perigoso voltar sozinha, porque os homens podem abusar, os homens podem querer assaltar, podem querer me bater. E é muito perigoso. É muito perigoso. Eu me tremia andando aqueles 5 quarteirões porque era muito perigoso. E o coração assim, andando e olhando para os lados, assim, morrendo de medo. De repente veio um rapaz até mim e falou assim: ô moça. E eu travei naquele momento, arregalei os olhos para ele. Ele falou assim: onde fica tal rua? Eu não conseguia responder. Não saía de tanto medo que eu tava, não conseguia responder. Aí chegou um outro do lado. Ele falou assim: nossa, tá toda molhadinha, veio de onde? E eu fiquei aqui assim. Eu não sabia o que responder. Ah, ela é muda, ela não fala. E ali naquele momento me agarraram. Naquele momento me beijaram à força, naquele momento tentaram arrancar minha roupa, naquele momento começaram a puxar minha roupa de um lado para o outro. Naquele momento não conseguiram tirar minha roupa. Não conseguiram, que esse foi um abuso que graças a Deus não deu certo, mas eles tentaram, puxaram, apanhei, me escutei tudo quanto era nome, passaram mão em tudo quanto era lugar. Foi uma tortura pra mim com 12 anos de idade. Uma menina virgem que nunca tinha beijado na boca na vida. Foi uma tortura, foi um impacto emocional. Dali em diante eu começo a fazer novas escolhas. Eu consigo ser liberta por um vizinho que estava passando de carro ali do lado, viu, tinha arma debaixo do banco do carro, resolveu apontar para os dois saíram correndo, eu toda machucada, cheia de lama, num estado que só Deus sabe. Nossa, pura verdade, minha mãe fazia isso, colocava tanto medo, é isso. Parece que sente o cheiro de presa e o predador, é isso que eu quero chegar para vocês. Ali, eu tava vibrando medo, tava vibrando desespero, tava nervosa pra caramba, tinha 30 sentimentos negativos naquele momento em mim, caminhando ainda também a casa. Ali por perto tinham atores na vida, que ele tava procurando uma presa. A minha energia juntou com a dele nesse momento. Podia ter outras 10 mulheres ali em volta, mas a que tava vibrando a mesma frequência que ele, era eu. Eu entrei na mesma frequência que ele. Então, ele tinha a intenção e eu tinha o medo. A gente se juntou. Existe um negócio que se chama ganhos secundários, que eu vou explicar nesse aulão do dia 14 ao dia 20 de junho, nesse aulão que eu vou dar para vocês. E vocês vão entender o que é frequência e o quanto vocês atraem doenças no corpo de vocês por simplesmente medo, raiva, pelo fato de conhecer o que vocês estão sentindo naquele momento. Gente, deu erro aqui. Ai, acho que não dá certo não, pronto. Aí, então nesse momento eu vibrei na mesma frequência que ele, certo? Então eu criei isso pra mim, eu criei isso pra minha vida. Me torno uma pessoa revoltada.
nesse momento, me torno uma pessoa revoltada. Chego em casa, não quero contar para os meus pais porque eu tenho vergonha do que eu passei, tenho vergonha de contar para o meu pai e para minha mãe que tinha um homem passando mão em lugares que ninguém nunca tocou em mim. Começo a ter essa vergonha. Minha mãe vê que eu chego toda estrupiada, eu falo que eu caí ali no bueiro, porque eles me bateram e me jogaram dentro do bueiro para se esconder comigo ali no bueiro para fazer o fato. Mas graças a Deus não deu para se esconder total e eu consegui ser salva. E aí eu chego cheirando a lama, chego cheirando a esgoto, e aí eu falo que eu caí no bueiro. Tomo um banho, fico com raiva, presta atenção, olha só que uma coisa leva a outra. Fico com raiva da minha mãe, carrego essa raiva por anos da minha mãe, por anos mesmo, anos da minha mãe, até o momento do nascimento da minha filha, que minha filha nasceu, eu tinha 20 anos. Carrego essa raiva por anos da minha mãe, porque eu falava assim, como é que minha mãe não me defendeu e como que minha mãe que me conhece não percebeu o que eu estou vivendo agora? E ela sem saber de nada. Mas eu culpo ela por isso. E aí o que começo a criar? Mais motivos de raiva, de revolta, de culpa. Começo a fazer escolhas conscientes, sem saber que isso era a lei da atração, de revolta, de medo, de culpa, de brigar com as pessoas. Acabo me metendo onde? Num relacionamento abusivo. Onde eu era espancada, onde eu apanhava e onde eu era estuprada. Quem atraiu? Fui eu. Fui eu, porque eu pego uma pessoa que não presta, né? Que ela tem a intenção de machucar o outro, de fazer o outro de submisso, o outro de dependente emocionalmente dele, mas a minha revolta, o meu medo, minha culpa, tudo isso, entro na mesma frequência e fico 4 anos nesse relacionamento abusivo. Eu fui traída, tenho medo de isso acontecer de novo. Vibro procurando isso, é isso. Tenho um novo relacionamento, fiz até face fake para cuidar dos passos dele. Nessa tô co-criando traição. Socorro, como mudar? É isso. É isso. É aí que eu quero chegar para vocês. Então, a sua cocriação, eu vou explicar já, Fabi. A sua cocriação depende daquilo que você carrega. Depende daquilo que você sente. Vou falar um outro modo de cocriar coisa ruim. Quando você vê o filme de terror, você sente medo, apreensão, nervoso, ansiedade, o pânico. Você sente tudo isso. Você sai na rua, aí tem o cara que quer assaltar. Você tá na mesma vibração, porque você, cara, o filme muito louco, você precisa ver. Ia pegar a mocinha, você tá naquela vibração. Você... Entendeu? Entendeu? Então, o segredo de você ser co-criador e escolher a tua história é você primeiro soltar o que te faz mal, compreender os teus pensamentos e começar a ressignificar para as coisas positivas. Não é pensar positivo e apagar o pensamento, maquiar o pensamento negativo. Tá errado, isso tá errado. Tá errado. Quem te falou isso assim, tipo, olha, pega teu pensamento negativo e dane-se, joga ele fora. Não! Se ele tá ali te avisando, ele tá ali te falando, ele tá ali conversando com você, aproveita esse momento para você entender. Aproveita esse momento para você compreender o que ele tá passando aí na tua cabeça. Porque se isso tá dentro de você, por mais que você finja que ele não exista, ele tá dentro, você vai continuar criando isso. É simples. Agora vamos lá. Fabi, vou te explicar uma coisa. E vou explicar para todos vocês como eu mudei a minha história. Primeiro de tudo, óbvio, que eu comecei a estudar, é óbvio. Queria entender como é que eu fiz isso, como eu arrumei tanta desgraça na minha vida, como é que eu fiquei 4 anos num relacionamento totalmente abusivo. Depois eu fiquei sem ter onde morar, não tinha casa para morar. Fiquei morando na casa de vários amigos porque eu não tinha para onde ir.
Depois eu pego com uma filha pequena morando na casa dos outros. Como é que eu consegui fazer tanta proeza pra ficar tanto na merda de chegar ao ponto de estar com a minha filha com 6 anos de idade e não ter um prato de comida pra dar pra ela? Eu consegui fazer tudo isso e muito mais, que se eu contar a minha história é enorme pra vocês, de um monte de desgraça, de doenças que ninguém descobriu que eu tinha, de coisas que você fala, meu, menina, que mente você tinha? Eu tinha uma mente de vítima. Então, eu vou responder rapidinho a Fabi, já leio o teu, Juscelene. Fabi, o que mudou a minha vida, por incrível que pareça, em relacionamento, porque não era pra mim mais me relacionar na vida. Se eu tenho a minha primeira experiência com homem, com um abuso, que eu apanhei, não fui estuprada, mas eu tive mão em tudo quanto é lugar. Esse foi com 12 anos de idade. A segunda experiência de vida que eu tive com um homem, que foi meu primeiro namorado, eu tive outro abuso, né? Meu primeiro relacionamento sério, não namoradinha eu tive antes. Mas meu primeiro relacionamento sério foi com estupro, com espancamento, com coisas tristes e muito mais, com algemas debaixo da pia pra ficar amarrada ali, com histórias assim tenebrosas que se eu te contar você fala, meu Deus, que horror. Foi compreender o seguinte, se o outro é mais importante do que eu, se o outro é a pessoa mais importante do que eu vou ter sim insegurança, eu vou ter ciúmes, eu vou ter apego, menos amor. Menos amor. Eu fico tão neurótica, tão noiada com o que ele pode estar fazendo, com o que ele pode estar criando, que eu acabo criando isso para o meu relacionamento, coloco essa pessoa como um pedestal para mim, porque se ela me deixar eu não sei o que eu vou fazer. Eu fico dependente dele emocionalmente, porque se ele faz uma coisa boa eu fico feliz, se ele faz uma coisa ruim eu fico triste, porque tudo depende do que ele vai fazer e de como ele vai fazer. Se ele fala uma forma que deu a entender que eu possa ter ciúmes, vai acabar com o meu dia, porque eu jogo todas as minhas emoções na mão dele. Então quem cria a minha realidade é ele. Se na lei da atração é pensamento, sentimento e ação, meu pensamento está direcionado para ele, minhas emoções estão na mão dele e a minha ação é concordar com tudo que ele faz, que depende dele, dependendo dele eu vou ser feliz ou não, então quem cria a minha realidade nesse momento é ele. Cássia, na lei da atração tem como o outro criar para mim, tem como eu criar para o outro, eu conseguir um trabalho para o outro? Não. Mas tem como as pessoas serem donas da sua vida a partir do momento que você coloca as suas emoções na mão do outro. Dependendo das outras atitudes, dependendo da atitude do que o outro vai ter, que você vai criar a tua realidade. Porque você fica esperando. Entendeu? Agora, eu me coloco em primeiro lugar. Eu começo a entender que a cocriação é minha e que eu preciso vibrar coisas positivas, eu preciso vibrar amor, eu preciso vibrar segurança, eu preciso vibrar confiança. E como é que eu faço isso? Eu preciso principalmente vibrar merecimento. Porque se eu não mereço ser feliz, se eu não mereço alguém que me ame, se eu não mereço ter dinheiro, eu não vou ter. Então eu preciso vibrar isso para ter de volta. Pensamento, sentimento e ação. Pensamento, eu mereço, eu sinto que eu mereço. Eu tomo ações de pessoa segura e merecedora e confiante. Como é que eu faço isso? Gente, aí eu volto pro amor próprio. Entender que você é feito de partes de você. Que você é feito de parte pele, parte músculo, parte pelo, parte cabelo, parte olho, parte língua, parte sangue, parte estômago, parte coração, parte perna, parte pé, parte unha. Se você não entende que você é feito de partes, não cuida das suas partes, então você não cuida de você. Aí você fica carente emocionalmente de alguém que cuide de você. Carência, quando você manda carência para o universo, você fica carente de dinheiro,
você fica carente de alguém para te ouvir, você fica carente de alguém do seu lado, você fica carente das pessoas e você fica querendo que essas pessoas supram essa carência sua, porque você não sabe se preencher de você, se encher de você, se completar de você. Então você fica cheio de carência. E aí você fica depositando isso nas pessoas e você se torna uma pessoa sufocante, porque, pô, amiga, você nem liga pra mim. Pô, mas o meu namorado não me ama. Pô, mas a minha mãe não me dá atenção, dá mais atenção pro meu irmão do que pra mim. Pô, mas ele é o preferido, eu não. Porque você é uma pessoa carente. E pessoas carentes, elas vibram carência e elas sempre estão precisando de algo. Precisar vem da palavra carência. Então, se eu preciso de, eu estou falando, eu estou carente de. Eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter aquilo, eu preciso. Então, eu sou uma pessoa que vivo na carência. Eu vivo esperando ter dos outros aquilo que eu não sei ter em mim. Então, a primeira coisa que eu falo é tira o foco do outro e começa a ter o foco em você. Quanto mais você se ama, quanto mais você se valoriza, quanto mais você se sente segura, quanto mais você se sente confiante, você se enche de merecimento. Porque você merece a atenção que você dá a você. E quanto mais você se dá atenção, mais as pessoas te dão atenção. Porque você volta para a energia de Tórios. Eu me sinto segura. Vai dar a volta e vai voltar para mim, mas o quê? Mais motivos para mim me sentir segura. Se eu me sinto confiante, sai daqui do chakra cardíaco, dá a volta e volta para mim, mais motivos para me sentir confiante. E aí eu falo assim, pô, mas eu quero realizar meu sonho. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ser uma pessoa que muda, que agora, que nem eu, né? Saí de não tinha onde morar, alguns anos atrás, 8 anos, 10 anos atrás, não tinha onde morar, para uma casa própria, né? Que é não fui nem pro aluguel. Eu já falei, não, agora a casa é minha, né? Então eu saí de não ter onde morar para minha casa própria. Pá, é meu. Por quê? Porque dentro do teu sonho, quando você pensa, eu quero realizar algo, esse sonho meu, já realizado, ele tem o quê? O que tem o meu sonho realizado? Tem eu feliz, tem eu tranquila, tem eu em paz, tem eu me achando com tudo que eu consegui conquistar, tem eu na maior alegria. E aí, eu tenho que estar na mesma energia, na mesma vibração. Se o meu sonho é eu já tranquila, é eu em paz, é eu confiante, é eu tendo tudo que eu quero, mas eu vivo na carência, eu estou de acordo com o meu sonho? Não. Então, eu realizo? Não. Porque eu quero uma coisa que eu não sou. Eu quero uma coisa que eu não tenho em mim. Por isso que a lei da atração, ela é um processo. Ela é um processo de você compreender como que você faz para chegar na frequência do seu sonho. É um processo de você compreender como é que você faz para ter a mesma frequência do seu sonho. Porque o teu sonho está aqui numa frequência, numa energia. Fica imaginando assim, ó. Ai, eu não tenho nada aqui perto. Fica imaginando assim que tá aqui o teu sonho, né? Que é ondulatório, vai. Vamos imaginar a energia assim, sabe aquelas de desenho assim, ó. Vamos imaginar que teu sonho tá aqui, ó. Tá aqui vibrando. Tá aqui vibrando. E você tá vibrando aqui, ó. O segredo tá em você entender a vibração do seu sonho para colapsar. A mesma forma que eu colapsei o homem naquele momento, que ele queria alguém para abusar e eu ali com medo de alguém fazer alguma coisa comigo, a gente entrou na mesma frequência, é a mesma frequência. Só que se minha frequência está lá no up, então eu tenho que aprender a ser o up. Calma aí, deixa eu ler a pergunta aqui da Jusilene. Passei por isso com 18 anos. Um homem me deu uma carona, me levou para um lugar, tentou me agarrar, eu consegui abrir a porta do carro, joguei terra na cara dele, caí do carro, ele fugiu, fiquei muito mal. É isso, Jusilene. O interessante é você não carregar essa dor. Porque se eu carrego o passado, gente,
Se a lei da atração... Calma aí, deixa eu colocar pra cima que aqui eu tô vendo... Eita, vim no dia certo. Dependência não... Você disse tudo agora. Sim, fiz isso sábado. Criei e voltou 2 dias depois. Foi ótimo. Obrigada pela ótima explicação. Tudo que eu precisava ouvir. Ai, que bom. Jéssica, olá. Aí, vamos lá. Vamos pensar no seguinte forma agora. O meu sonho... Eu já falei da desgraça, né? Falei da desgraça. A desgraça foi... Eu entrei na frequência do cara que queria abusar de alguém. Ele abusou de mim. Colapsamos a mesma onda. Então, tá. Entrei na frequência de um relacionamento abusivo. Com medo, com ansiedade, com tudo aquilo que eu tinha carregado com meus 12 anos de idade. Com o abuso que eu sofri nos meus 12 anos de idade. Entro nesse relacionamento já achando que o homem não presta. Que o homem é tudo estuprador. E sou estuprada diversas vezes por esse meu relacionamento. Juntei os dois. Colapsei, falei de coisa ruim. Agora vamos falar de coisa boa. Estava eu querendo, lógico, a partir do momento que eu tenho uma filha, eu tô com uma filha sozinha nesse mundo, morando de casa em casa, morando em diversos lugares. O meu sonho era ter uma casa com alguém, não morando com alguém, mas uma casa que eu pudesse ter pelo menos um quarto. Eu juro por Deus, eu só queria um quarto e uma cama só minha para pôr as minhas coisas. Era isso que eu queria. Esse foi o meu primeiro desejo. Ter um canto só meu e da minha filha. Porque eu dormia na casa dos outros, geralmente eu dormia no colchão no chão, solteiro com a minha filha, né? Então eu já dormi muitos colchões no chão. E minhas coisas sempre estavam em saco plástico, né? Porque eu não tinha o guarda-roupa das pessoas, né? Tira um pedaço aí pra me pôr minhas roupas. Não, né? Tá bom. Aí, nesse momento, o meu padrasto resolve se mudar com a minha mãe e eles moravam num apartamento muito pequenininho mesmo. E era praticamente a cozinha dentro da sala e a cama ali do lado, entendeu? Era um kitnet. Eles resolvem se mudar, meu padrasto e minha mãe, conseguiram uma oportunidade para morar fora do país e recomeçar a vida, já que aqui eles não estavam conseguindo um emprego. E aí eles mudam para a Espanha, né? E aí meu padrasto falou, pode morar lá. Foi o meu primeiro canto, sozinha com a minha filha. E nesse momento, eu morei lá, foi maravilhoso, eu tinha vergonha porque eu não tinha nada, então eu não gostava que as pessoas iam me visitar. Eu só tinha um colchão no chão, um fogão e uma geladeira que eu comprei nos móveis usados. Sabe quando você faz doação de fogão, geladeira para instituições que vão vender para ajudar as crianças? Comprei um fogão ali. Comprei o fogão e a geladeira ali, beleza? Né? Paguei R$50, eu fiquei muito feliz. E aí eu tinha isso, eu não tinha mais nada. E tinha meia dúzia de roupa que tava lá. Eu tinha muita vergonha de onde eu morava. E nesse momento, uma amiga minha pega e me leva para fazer um curso. Maravilhoso. Fiz o curso, entendi que eu podia ser muito mais. Eu sei bem o que é isso, já passei por isso. É horrível, né, Érica? Aí eu fiz o curso, tal, não sei o quê. E eu não deixava minhas amigas subir na minha casa de jeito nenhum, não tinha nada. Eu morria de vergonha. Ai, morria de vergonha, né? Nossa Senhora, é horrível, é uma sensação horrível. E essa minha amiga me trouxe me deu de presente um curso. E nesse momento eu começo a acreditar. E aí nesse momento eu falo assim, eu quero ter uma casa. Eu vou ter uma casa. O que eu faço para ter uma casa? Ah, minha filha, entrei na internet. Boa noite, Estênio. Entrei na internet, comecei a pesquisar tudo, mas assim... Você tinha internet na sua casa, Cássia? Não. Você tinha computador na sua casa, Cássia? Não. Eu tinha um colchão, não é? Mas eu trabalhava numa loja de telefonia. E nessa loja de telefonia tinha internet. Então, enquanto não entrava cliente, eu ficava pesquisando lá. Como é que eu faço para ter uma casa? Como é que eu faço para ter uma casa dentro do salário que eu tenho? Eu ganhava R$800 no começo, depois eu passei para 1.000, depois eu passei para R$1.200. Tinha que pagar as contas do apartamento do meu padrasto, lógico, e pagar a perua para levar minha filha não era nem para levar, era para buscar minha filha da escola, porque quando ela voltava eu estava trabalhando. Então eu tinha essas continhas, mas eu colocava lá. Como pagar uma casa com R$100 por mês, que era o que me sobrava.
E começo a pesquisar. E aí um dia eu tava lá no apartamento, o apartamento pega fogo. Sim, minha filha botou fogo no apartamento. Minha filha fez algumas tentativas de botar fogo no apartamento. Eu brinco assim, gente, mas não é sério, mas eu brinco com isso, porque uma vez ela colocou dentro do micro-ondas o prato com o garfo e a faca para esquentar a comida. Aí pegou fogo no micro-ondas, mas não aconteceu nada no apartamento. A outra vez eu comprei uma marmita, porque eu não tive tempo de fazer comida para ela. Comprei uma marmita, ela pegou a marmita de alumínio e enfiou dentro do micro-ondas. Eu perdi mais um micro-ondas. E assim foi indo, né? Eu perdi diversos micro-ondas e assim, eu vou te falar. O meu primeiro micro-ondas eu ganhei. Ganhei o micro-ondas usado, porque a menina tinha comprado um novo. Falou, eu ia vender, mas pode ficar para você. E a minha filha fez o favor de botar fogo. E aí eu fui comprando alguns micro-ondas, esses que era mais baratinho que eu comprava na promoção, mas é meio micro-ondas pequenininho que tá tudo bem. E ela foi botando fogo nos micro-ondas, até um dia que ela conseguiu realmente botar fogo em casa. Ela deixou o carregador do celular, vocês estão ouvindo? O carregador do celular na tomada sem o telefone. Ela deixou o carregador do celular na tomada sem o telefone. E aí ela tava assim, meu apartamento... Quer dizer, o meu apartamento, né? O apartamento do meu padrasto era o quarto junto com a cozinha. Era uma coisa só, um quarto, cozinha ali, tudo junto. E o banheiro só de separado. O que eu fiz? Eu fiz uma paredinha falsa aqui, ó, pra ficar um quartinho pra ela e um quartinho pra mim, entendeu? Fiz isso. E aí ela deixou o carregador lá no quarto dela. Mas assim, como não tinha espaço, a cama tá apertada aqui, né? E aqui do lado já a parede. E aqui do outro lado já é a minha cama aqui. Então você não tem espaço no negócio, né? Pegou fogo na tomada, já pegou fogo na cama, já botou fogo no apartamento. E aí eu falei, cara, eu tava querendo criar uma casa, criar dinheiro para ter uma casa, e eu perco tudo? Como assim, né? Nesse momento... Entrei em desespero, entrei em pânico, chorei, pensei em tudo de ruim que vocês possam imaginar. Falei, cara, ó, vou falar palavrão aqui, porque eu não vou mentir pra vocês, mas eu falei assim, caralho, Deus, tu é foda, hein? Tu quer me testar pra caralho, tu só quer fuder com a minha vida. Eu falei isso, foi essas minhas frases. E aí eu falei, pronto, tá, perdi, né? Mas aí eu entendi o que são anjos, o que são pessoas, o que a gente cria. Nesse momento, vem o porteiro lá do prédio, falou assim, Cássia, você quer uma ajuda para reformar a tua casa? Eu reformo a tua casa, conforme você for tendo dinheiro, você me paga. Né? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar o azulejo. Aí ele falou, não, eu ajudo no que eu posso, eu te trago um cimento, eu te trago umas coisinhas. Um amigo meu falou assim, Cássia, se você quiser, você pode ficar na minha sala por uns dias, né? Falei, vale dias, né? Porque eu perdi tudo, né? E aí uma outra amiga falou assim, tem uns azulejos aqui sobrando. E assim, construí minha casa. Só que a maioria das pessoas me ajudaram com dinheiro. E falaram, não, paga quando você puder, mas é só isso que eu tenho no momento, sabe, 100 daqui, 100 dali, 150. E aí você vê o quanto você é querida, foi muito bom pra mim isso, que eu não sabia o quanto eu era querida pelas pessoas, isso pra mim foi muito, muito bom. E eu começo a reformar a minha casa. E aí eu vou vendo ela tomar forma e ela vai ficando bonitinha. Aí eu ganhei uma cama e ela ficou mais bonitinha ainda. Minha filha ganhou uma cama, ficou mais bonitinha ainda. Aí eu ganhei um guarda-roupa. Aí consegui comprar uma máquina de lavar, porque até então eu lavava roupa na pia do banheiro. Consegui pegar, aí eu fui vendo, eu falei, caraca, minha casa tá muito chique. Ela tinha 2 camas, uma cama de casal e uma cama de solteiro. Ela tinha um fogão, que ainda era o velho, que deu para reaproveitar, mas ela tinha uma geladeira nova e a casa estava muito bonitinha. E eu comecei a me sentir rica. Eu falava, cara, olha como minha casa tá linda. Eu tenho onde colocar minhas roupas, eu tenho onde dormir, minha filha dorme numa cama, eu durmo na outra. E eu começo a me sentir rica.
E eu olho, eu tenho tesão de estar em casa, era um tesão de ficar olhando assim a minha casinha, de ficar deitada ali, olhando as coisas e falar, cara, que lindo, eu comprei uma televisão, que foi uma das primeiras televisões aí mais fininhas, de uma marca bem vagabunda, e eu comprei essa televisão e eu falava, cara, eu sou muito chique, olha a televisão que eu tenho, ela é fininha, ela não é tubo, e eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Nesse mesmo ano, eu mudo de emprego. Nesse mesmo ano. E aí eu começo a trabalhar num outro emprego. E de repente eu começo a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí minhas comissões começam a ficar muito alta, muito alta, muito alta. E aí aparece uma oportunidade de eu pegar o dinheiro e começar a trabalhar ele, porque tava sobrando, entre aspas, tava tendo um dinheirinho, eu consegui pagar as pessoas, eu consegui pagar as coisas e tava ali sobrando esse dinheiro. E eu falei, bom, vou começar a colocar na poupança. Não, eu vou começar a aprender a lidar com dinheiro. E eu começo a me sentir muito importante, porque eu aprendo a lidar com dinheiro. E eu falo, caraca, olha o que eu sei fazer. E aí eu começo, falo, nossa, olha, eu consegui juntar R$1.000. Cara, que momento da vida eu ia conseguir juntar R$1.000. Meu, isso é muito surreal. Era muito surreal dentro da minha realidade. Era muito, muito, muito surreal dentro da minha realidade. E eu consegui juntar R$1.000. E desses 1.000 eu consegui fazer 5.000. Cara, quando eu fiz 5.000, eu fiz um cruzeiro. Eu falei, cara, eu tenho dinheiro para fazer um cruzeiro, eu tenho dinheiro para viajar. Vocês têm noção? Eu tenho 5.000. E essa sensação de você ter poder, de você ter a segurança, de você ter a confiança, de você estar em casa, olhando a tua casa, achando a casa mais rica do mundo, me apareceu uma oportunidade. Eu estava procurando casinhas, né, para morar, mas eu não estava procurando nada muito grande, assim. Eu estava procurando uma casa que eu tivesse pelo menos um quarto, sabe? Eu queria um quarto dentro da minha realidade. Mas quando você deseja, e teu desejo é sincero, e você tá com pensamento, sentimento e ação alinhado, o universo é bom e generoso. Muito bom e generoso. Eu querendo procurar uma casinha de um quarto, um apartamento, eu queria, na realidade, porque eu me sentiria mais segura no apartamento, deixando, porque minha filha ficava sozinha dentro de casa, que eu não tinha condições de pagar alguém para cuidar dela. Então eu fechava a janela, fechava as coisas, ela ficava trancada lá dentro de casa, com a chave, óbvio, e eu queria um apartamento, resumindo, de um dormitório. E aí eu comecei a procurar. Nisso eu conheci um casal de senhores. Olha como o universo é bom e generoso, presta atenção. E essa senhora, ela estava com um problema, que ela não podia mais subir escada. E ela queria vender o apartamento dela, mas ela não queria, porque esse prédio, que eu comprei o apartamento, esse prédio aí, ele era um prédio de 3 andares, que uns amigos que eram amigos de infância resolveram fazer esse prédio para eles, e eles criaram seus filhos lá. Então cada andar era um amigo de infância, e eles criaram os filhos juntos, e aí os filhos foram viver a vida e sobraram só os idosos lá, né? Eles já todos velhinhos. E eles começaram, foi um ou outro falecendo e tal, então foram vendendo os apartamentos. Eram 9 apartamentos nesse prédio. E aí esse velhinho virou pra mim, a gente se conheceu e tal, e ela tava com dificuldade de subir a escada, e ela queria vender o apartamento. Mas ela não queria pelo apego da história, né? E eu me apaixonei pelos velhinhos, não pelo apartamento. E aí eles foram me mostrar o apartamento. Era um apartamento de 480 metros quadrados, de 3 dormitórios, com quarto suíte, com closet, com copa, com cozinha, bem grande. Uma baita lavanderia maravilhosa, bem legal o apartamento. Falei, meu Deus, eu falei assim mesmo, cara,
Olha o tamanho desse apartamento. Eu, se fosse vocês, não vendia de jeito nenhum, porque do jeito que ele é bem distribuído, a iluminação, sabe essa empolgação? Eu achei incrível. Eu falei, cara, não vende. Aí eles falaram, Neu, mas você não tá procurando apartamento para comprar? Eu falei, tô. Você topa? Eu te dou uma entrada assim, assim, assado, só dentro que você tem. Eu falei, eu comprar esse apartamento? Cara, será? Eu falei, vou agarrar a oportunidade, porque o universo traz oportunidade pra gente. Não sei, eu me achando quando morava nos 70. O apartamento que eu falei, o primeiro, tinha 36 metros quadrados, tá? E aí ela pega e fala isso, eu falei, tá, vou comprar. Comprei o apartamento. Eu saí do apartamento para um apartamento, entendeu? Cara, foi assim, ontem eu acabei de juntar R$1.000. Que eu tô morando nesse apartamento? Meu Deus do céu! Olha o que eu criei. E aí você entende que quando você quer e você pensa, sente e age, você cria. E você cria do bom e generoso, porque o universo é bom e generoso. Alguém falou aqui, Deus é bom e generoso, é isso. Cada um chama como quer. Eu falo universo que é para respeitar todas as religiões, tá, gente? Então, cara, eu criei meu apartamento. Que louco, muito bom, é isso. Eu criei meu apartamento. Mas eu criei, porque se vocês pararem para prestar atenção nessa história, como é que eu criei o apartamento? Quando eu me senti rica, quando eu me senti poderosa, quando eu me senti a pessoa mais incrível do mundo, quando eu me senti a pessoa mais rica do mundo com R$1.000, quando eu estava totalmente fora do meu padrão de vida. Quando eu senti tudo isso, eu não tinha ansiedade de será que eu vou conseguir comprar o meu apartamento? Será que eu vou conseguir? Eu não tinha isso. Como é que eu faço para comprar um apartamento com a lei da atração? Eu não pensava assim. Eu simplesmente queria. Eu queria ter algo para mim, um quarto. Eu queria um quarto. Eu queria ter uma casa que eu pudesse falar que é minha. Nesse outro apartamento eu não tinha onde lavar roupa, porque assim, lavava roupa na mão na pia e estendia no box ali, ó. Entendeu? Estendia pela casa, puxava aqui uma cordinha e estendia pela casa. Minha casa era um varal de roupa. Não podia ter roupa pingando, senão eu molhava o meu chão. Aí depois comprei uma máquina de lavar. Não era nem uma máquina, era um tanquinho. Eu tive primeiro um tanquinho. O tanquinho tinha que torcer ali, ó. Pendurar pela casa. E aí quando eu mudo pra essa casa, eu não tinha nada. E aí você muda pra casa e eu falo, cara, agora eu preciso comprar um sofá à altura desse apartamento. O sofá não pode ser pequeno, não posso comprar um sofá de 2 lugares para uma sala desse tamanho. Só a sala tem quase 70 metros quadrados, gente. Só a sala, como é que eu tenho que comprar um sofá grande, eu tenho que comprar uma mesa de jantar grande, eu tenho que comprar tudo grande, e tudo grande é caro, né? Mas se eu criei isso, o resto é fichinha. Dali parece que minha vida fez assim, ó. Fui embora. Dali eu criei meu apartamento, compro outro apartamento, compro meus móveis, viajo, vou ficar 3 meses lá visitando a minha mãe na Europa. Tudo isso porque eu mudei. Eu mudei a vítima que eu era, a vítima da menina com 12 anos abusada, com 18 anos estuprada, para uma pessoa que solta todas essas dores. Eu perdoei sim. Eu perdoei essas dores e começo a seguir em frente. Não existe mais o que passou, porque a mente, ela é atemporal. Ela não tem tempo.
ela não tem... O que é não tem tempo? O que não é tempo? Por que não existe o tempo na lei da atração, Cássia? Vou explicar isso também, voltando a falar do dia 14 a 20 de junho, às 8 horas da noite, no aulão, que eu vou explicar do básico até o momento de você criar o teu sonho lá no aulão que a gente vai dar. Então, para se inscrever, tem que ir na minha página principal, lá tem o link. Vamos lá, mente atemporal. Eu tenho uma história no passado, fui estuprada no passado. Tem essa história. Eu tenho o meu presente, porque eu tô saudável, linda e maravilhosa aqui falando com vocês. E tenho o futuro que eu quero realizar, né? A mente, ela foi criada para quê? A mente, ela foi criada para viver no passado e pensar no futuro. Porque se você... A mente, ela é isso, a base dela. A mente, ela tem que pegar as experiências do passado para transformar quem você é hoje e sempre estar olhando para o futuro para você realizar as coisas. Então, eu tenho ali o passado e tenho ali o futuro, ok? Então, ela raramente está no presente momento. Porém, se você aprende a perdoar, a soltar essas dores, se você aprende a deixar para trás isso, a história continua. A história tá lá. Eu passei por isso, eu vivi. Mas o sofrimento é opcional. Eu continuar sofrendo por aquela menina que tinha 12 anos, ou por aquela menina que tem 18 anos, essa menina já não é mais menina, virou mulher e tem 40 hoje. Né? Eu não posso mais me comparar àquela menina de 12 anos. Eu não posso mais me comparar àquela menina de 18 anos. Hoje ela se transformou numa mulher que tem 40 anos. E aí o que eu faço da minha dor é que eu vou criar o meu futuro. O que eu carrego das minhas dores é o que eu vou criar o meu futuro. Eu carreguei essas dores por muito tempo. Quando eu aprendo a ressignificar essa situação e a perdoar essa situação, eu aprendo a viver esse presente momento. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu falei isso em outra live outro dia. A pessoa fala assim, eu tenho rinite alérgica, eu tenho sinusite. Tô lembrando disso porque meu nariz tá coçando. Eu tenho sinusite, eu tenho rinite alérgica. E aí eu falo, nesse momento você tá saudável? Eu não tô saudável nesse momento, gente. Vocês estão vendo eu doente aqui na frente de vocês? Tô com febre, tô com o nariz correndo, tô saudável. Eu sou saudável nesse momento. E eu sou grata por estar saudável nesse momento. Nesse momento presente, eu estou saudável. No passado, eu já tive rinite, sinusite, usites e zisites. Dores nos seios nasais, aqui em volta, tudo isso. De não conseguir abrir o olho, da sinusite, rinite, de ficar coçando o nariz. Já cheguei até a deslocar esse ossinho aqui, fiquei com o nariz desse tamanho. Aí eu falo, eu tenho rinite. Não, eu não tenho rinite. Nesse momento eu tô saudável. Eu tive rinite. Mas nesse momento eu estou saudável. Mas me ataca quando eu for. Nesse momento eu estou saudável. Cássia, por que perdoar é tão difícil? Não é porque assim, vou explicar pra vocês por que perdoar é tão difícil. Vamos lá. Se você perguntar pra mim assim, Cássia, você perdoou quem te estuprou, quem fez as coisas com você? Eu não concordo com a atitude deles. Eu não concordo. Eu não concordo com eles. Mas, se eu ficar pensando assim, eu tenho que perdoar porque ele fez isso comigo, ele me machucou, ele me abusou. Se eu pensar assim, realmente eu vou querer ter razão e eu vou ficar brigando com uma coisa que já passou, que não tem como mudar essa história lá atrás. Porém, se eu aprendo a olhar para mim e falar, caramba, quanto tempo você vai ficar sofrendo? Por quanto tempo você vai ficar carregando essa dor, esse pânico? Porque eu tinha pânico, eu tinha medo, eu tinha uma raiva que eu falava assim para a psicóloga. Quando eu tava com 15 anos, minha mãe resolveu levar na psicóloga porque eu tava batendo todo mundo na escola.
E aí a psicóloga falava assim pra mim, e era a psicóloga do próprio colégio. E a psicóloga falava assim pra mim, mas o que que você sente? Eu falava, eu sinto uma raiva que tá aqui, ó, justo aqui, é uma raiva acumulada. E eu preciso botar essa raiva pra fora. E eu não sei como botar essa raiva pra fora. Aí vem essas meninas, vem falar essas besteiras. Eu nem discuto, já meto a mão. Era o que eu falava pra psicóloga da escola. E era um acúmulo de raiva tão grande, era uma dor tão grande, era um ódio tão grande que eu tinha das pessoas. Então eu perdoei isso. Eu perdoei essa raiva. Eu perdoei esse ódio. Eu perdoei essa mágoa. Eu perdoei a inocência que eu tive. Eu perdoei o meu medo. Eu me perdoei. Eu me perdoei pelas minhas escolhas. Eu me perdoo. Não quer dizer que eu concorde com a atitude que eles tiveram. Mas eu me perdoo. E quando eu me perdoo, meu coração acalma. E aí eu consigo olhar para a história com outro olhar. Eu consigo acolher aquela Cássia de 12 anos. Eu consigo trazer essa Cássia de 12 anos e dar carinho para ela. Fala, calma, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. E deu tudo certo. Entendeu? Meu ex me batia, me xingava e eu tô deixando para Deus resolver. Então, aí eu carrego essa dor. Essa dor, eu crio mais disso. Aí eu carrego uma dor de um abuso, de um estupro. Vou morar na rua, vou morar na casa dos outros. Um monte de história triste, onde eu continuo sendo vítima de situações. Pego uma bactéria, aí fico mal da coluna, trava da coluna, aí tem que voltar a andar, aí peguei botulismo, come palmito azedo, aí não sei o que, sabe, um monte de historinhas de vitimização, de não sei o que lá, porque eu carregava isso dentro de mim. Mas a partir do momento que eu começo a aceitar isso, que eu tô carregando a dor sozinha, que eu não tenho como mudar o passado, mas eu tenho como ser, eu não tenho como mudar. É assim, a dor aconteceu. O sofrimento, que é aquilo que você carrega durante anos, é opcional. Quando você solta o sofrimento e você aprende a ter o perdão, você começa a criar mais amor. Você começa a olhar para você com carinho, você começa a se dar mais amor, mais carinho, mais afeto, mais acolhimento. E aí, quanto mais carinho você se dá, sai daqui do seu chakra cardíaco, dá a volta e volta para você. Que nesse momento que eu começo a criar o meu apartamento, eu apareci que as pessoas pareceram anjos. Porque as pessoas começaram a entrar na minha vida para me ajudar, para me dar dinheiro, para me ajudar, para construir a minha casa, para recomeçar a minha vida. E aí eu falo, nossa, nunca percebi que eu fui tão amada, tão querida por tantas pessoas. Por quê? Porque nesse momento eu aprendo a me dar essa atenção, a abraçar essa Cássia, essa Cassinha, a Cassinha ali atrás, aquela que precisava de um carinho, de cuidado, de falar, de externar, eu sofri. E aí esse momento eu consigo contar para minha mãe, mãe, olha, eu sei que eu nunca tive coragem de te contar, e minha mãe entra no desespero e fala, filha, mas eu podia estar do seu lado, e nesse momento também cai a minha ficha. Eu sofri tudo isso porque eu não queria contar para minha mãe, e eu culpava minha mãe dela não estar lá, dela não ter me buscado, dela não perceber que eu estava diferente, que algo tinha acontecido comigo. E aí eu olhei e quando ela veio o desespero dela, eu falei, nossa, ela nunca deixou de estar do meu lado. Eu sofri sozinha por histórias que eu contei na minha própria mente, que nunca aconteceram. Né? Abracei minha criança interior, foi maravilhoso, é tão bom, né? Gratidão, gente, beijos, beijos, beijos.